Quando nós começamos a pensar sobre legado, não tem como dissociar da palavra identidade. O que Hum, eu sou, o que me define e o que fica de mim para além de mim. E isso vai envolver tudo aquilo que eu faço, no que eu estou envolvido. E as duas coisas caminham juntas. Então, legado e identidade. O que me forja, o que faz com que eu seja o que eu sou. Eu vou ser um bom pai? Eu vou ser um bom marido? Eu vou ser um bom empreendedor? Eu vou ser um bom engenheiro? Eu vou ser um bom. uhum, É isso, tem a ver com identidade. O que me define, o que me caracteriza, o que me faz com que eu seja o que eu sou. E isso vai uhum. imprimir uma marca, seja ela positiva ou seja ela negativa. Vai haver uma continuidade. Cada um de nós é um influenciador no espaço onde convive. E essas pessoas, nós, que temos aí envolvimento com outras pessoas, vão deixar um legado. Uhum. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele construtivo ou destrutivo, seja ele positivo ou negativo. Todos nós vamos deixar. Querendo ou não, tenhamos refletido a respeito ou não, pensemos ou não a respeito de identidade ou legado, outros olharão para aquilo que nós fomos ou estamos sendo e vão perceber o que nós estamos fazendo. Então, legado tem a ver com isso. Não é só quem pensa a respeito que deixa um legado. É necessário pensar a respeito para deixar um bom legado. Uhum, Mas todos uhum. nós vamos deixar um, maldito ou bendito. Tu é pastor, né, Sim, aqui em Curi também. aqui em Curitiba, e logo é difícil, não tem como não associar, Aham. legado também à história cristã, Sim. certo? Então, Aham. por mais que hoje muito se tenta degladiar o legado cristão, que Aham. muitas vezes na história não foi positivo, Sim. mas a gente tem um legado cristão muito bom, né, Uhum. historicamente falando, e que nos proporcionaram coisas fundamentais na sociedade hoje, Sim. certo? Sim. Nós vivemos num tempo de muita crítica e nós temos vivemos um tempo de desconstrução. Então, se nós pegamos essas gerações ali, a partir da década de 70, principalmente, a partir da década de 60 se aumenta mais isso, mas a partir da década de 70, nós temos cada vez mais uma influência do desconstrutivismo. Então, você tem uma crítica exacerbada ou até justificada pelo contexto também político-social da época, da década de 60 e 70, mas cada vez mais, a nível mundial, principalmente nas culturas mais ocidentais, nós temos uma ressignificação histórica de muitas coisas. Nós temos um olhar para o passado, um revisionismo muito grande histórico. E nós vamos experimentando cada vez um aspecto de muita crítica. E esse aspecto da crítica, ele elimina tudo que foi positivo. Um exemplo bem concreto. Se nós olhamos para a história, nós vamos perceber que no século IV para o século V, nós temos um domínio muito forte da igreja cristã dentro do Império, final do Império Romano, e nós temos a transferência, por exemplo, digamos, da sede do poder romano de Roma para Milão, porque o bispo de Milão consegue uma influência tão grande dentro do Império, porque ele era um cônsul romano, ele tinha uma influência política muito grande dentro do Império Romano, e ele acaba sendo ordenado bispo de Milão. E o bispo de Milão consegue, então, pela sua influência política, levar a corte a se submeter à igreja. E, claro, o império estava decadente. E ele, nesse contexto, ele submete o poder imperial à igreja. O que ele faz, então, ali é visto nessa forma, se a gente menciona só isso como algo negativo. Era uma igreja que não é a função dela fazer isso, não é a função da igreja, submetendo um poder político a si. Então, muitas reflexões param por aqui, essa visão questionadora. Agora, quando nós olhamos para o que estava acontecendo nesse contexto, nós vamos perceber que a igreja faz com que o império destine quase 20% do seu orçamento geral para causas sociais, nesse mesmo contexto. O Uhum. bispo de Milão faz com que o império tenha algo totalmente novo, que é criar o que era o departamento da igreja chamado diaconia. A ação social, o que nós hoje chamaríamos de ação social, é uma herança. Nesse mesmo contexto, nesse mesmo século, os bispos da Capadócia estavam criando organizações médicas para poder trabalhar com as pessoas carentes, aquilo que veio a ser chamado por nós de hospitais públicos. É uma criação dos bispos da Capadócia, não existia até o século V, e depois desse contexto de organização dessas primeiras associações médicas de cristãos, médicos, bispos, normalmente médicos,
é que surgiram os hospitais públicos que nós temos hoje nos países principalmente mais ocidentais. Uhum. A liberdade, que nós entendemos como algo muito importante para o nosso tempo. Pense em uma outra cultura que não seja as culturas ocidentais influenciadas pelo cristianismo e se pergunte onde existe uma democracia estável e permanente com liberdades, seja liberdade de discussão de gênero, seja uma construção social de igualdade de gênero. Em quais outras culturas, a não ser as ocidentais influenciadas pelo cristianismo, que você percebe que isso atuante? Um legado como igualdade, liberdade e fraternidade, um legado da Revolução Francesa, são todas expressões cristãs. E aí, gostou desse corte? Então se inscreve no canal e acompanhe os nossos conteúdos.